Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel. Eu queria destacar um versículo. E, como eu disse, tem algumas coisas que têm estado no meu coração e nós precisamos mudar. Precisamos mudar a nossa atitude em relação às coisas de Deus. Amém. Precisamos melhorar, nós precisamos aprimorar. Amém. Nossa atitude, a nossa entender melhor. Uma das coisas interessantes que a palavra de Deus diz assim, o povo perece, nós sofremos perdas e problemas na nossa vida porque nós não conhecemos certas coisas. Nós temos uma aliança com Deus. Amém? O dízimo é uma aliança. A Bíblia fala, quando Jacó teve um encontro com Deus, ele diz assim, eu vou trazer, tu vai cuidar de mim. Ele fala exatamente sobre isso. Tu cuidar de mim, me sustentar, me abençoar. Amém, for adiante de mim, me trouxer de volta para essa terra. Ele falou assim, eu vou te dar o dízimo, eu tenho uma aliança. Abraão disse, o Senhor vai abençoar a vida dele. Ele disse, Melquisedeque, naquele encontro, ele deu o dízimo e a bênção de Deus. Então, isso é uma aliança que nós temos. Vamos dizer, hoje nós vamos tomar a ceia. A ceia, a Bíblia, Jesus disse, essa é a aliança, uma nova aliança do meu sangue. Eu tenho um acordo. Amém? Eu tenho uma aliança com vocês. Uma aliança de sangue. Amém? Povo da aliança, um povo... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, amém? Família de Deus, é uma bênção. Não é verdade? É uma bênção, nós somos povo de Deus. Ou seja, Ele é o nosso Pai, quando nós oramos assim, Pai nosso que está no céu, você começa o teu dia, começa a tua relação, o teu contato com Deus, dizendo, Senhor, Tu és meu Pai. E aí você vê Jesus dizendo assim, Jesus diz, por que vocês estão ansiosos com essas coisas, se vocês têm um Pai? Pai e filho têm uma aliança de sangue, pai sempre vai dar um jeito de ajudar os filhos. Amém? Não é verdade? Pais vão dar um jeito de entrar em cena, porque tem sangue. Às vezes a gente pensa assim, por que certos pais e familiares fazem coisas que fazem? Porque tem sangue envolvido no meio, é meu sangue. Todo mundo fala assim, é o sangue do meu sangue. Né? Aí você vai lá, mas ele está fazendo tudo errado, não importa, ele é meu sangue, amém? E se o filho voltou, assim, não interessa, tu é meu filho, vem aqui, amém? Você enche. Então existem essas realidades, o que Jesus está fazendo? Ele está restaurando essa mentalidade em nosso coração, que não é só o nome religioso, nós temos pai, é o que realmente significa ser pai. Ele vai cuidar dos seus filhos. Amém. Aí fala da relação do pastor e da ovelha, né? Salmo 23. Eles estão conectados, eles estão... Amém. Então, existe algo que Deus restaura e quer visitar e mover em nosso coração, e que nós precisamos entender. E 1 Samuel é só aquele evento de Davi e Golias. Se eu queria destacar um versículo, que é o desafio de Golias, e você vê Golias incomodando por 40 dias, de noite e de dia, dizendo, vocês não são de nada, vocês não são de nada, eu vou derrotar vocês, vocês não são de nada, eu vou derrotar vocês, cadê o Deus de vocês? Manda alguém aqui, amém, vamos assim. E o que acontece? Falando, entrando no teu espírito, de manhã, de tarde, de noite. Você imagina a voz do medo e do inimigo entrando no teu espírito, de manhã, de tarde, de noite. É o desejo do inimigo. O desejo do inimigo é nós ficarmos, amém, conectados com coisas onde a voz do inimigo ela tem acesso ao nosso coração. E a voz do mundo, a voz do inimigo, a voz da religião, a voz desse sistema, ele só vai gerar medo em nós. É medo. Ele vai vir camuflado de sabedoria, de cuidados, de estratégias, de os dias e tudo mais, mas tudo que é diferente da voz de Deus vem com o objetivo de gerar medo, cuidado, ansiedade, vai vir assim.
Então, o que acontece? É isso que nós estamos vivendo. Golias 40 dias, de manhã e de noite. O povo chegou num ponto e disse assim, se entrega. Amém. E esse é o resultado. Esse é o resultado. Se a gente se deixa envolver por esse sistema e se distrai e ouve e lê e se envolve, amém, e não tem a voz de Deus entrando no nosso coração, você vai dizer, não é bem assim, Deus não me ama, todas as coisas são ruins, você bate pino. E esse era o estado, todo mundo tremendo, nada possível, Davizinho entra em cena. Um homem segundo o coração amava a Deus, Davizinho entra em cena. O Davi, e o interessante para mim é que Davi estava lá no campo cuidando dos seus negócios, amém? Cuidando das ovelhas, ele não estava sabendo o que estava rolando. Tem um inimigo lá, ele não estava estudando política, amém? Ele não estava estudando economia, ele não estava estudando estratégia de guerra, ele não estava estudando nada, ele estava andando com Deus, amando a Deus, crescendo no conhecimento de Deus, amém, ele estava se fortalecendo, amém. E nós precisamos cuidar e achar que nós precisamos dominar o que está acontecendo no mundo para nós sermos vitoriosos. Nós precisamos, amém, nos fortalecermos. E se você é daquelas pessoas, eu não tenho tempo para saber o que está acontecendo na política, doutor, eu estou sem tempo para saber o que está acontecendo na economia, eu não sei o que está acontecendo. Só uma coisa você não pode falar, assim, o meu tempo eu estou remindo e estou dedicando para crescer em conhecer o meu Deus e me fortalecer no meu espírito. Você está bem, amém. Você está muito bem. As pessoas vão dizer para você, você não entende nada de política, você não sabe o que fazer. Mas eu entendo de Deus, amém, eu sei o meu Deus, eu sei em quem eu creio, estou bem certo, que não importa o que aconteça, vem de onde vier, Deus vai estar comigo, amém? Aleluia. E muitas vezes nós fazemos muito das nossas estratégias com base nos estudos que nós fazemos das circunstâncias e não com base em nós andarmos com Deus. E é um exemplo típico, Davi, isolado do sistema, fazendo o seu trabalho e crescendo em Deus. E o sistema todo, os especialistas de guerra estavam ali. Todas as pessoas treinadas em guerra estavam ali. O único problema que eles não tinham, eles eram top do mundo, só que eles tinham medo. E o medo paralisa, o medo atormenta, o medo derruba qualquer pessoa, por mais qualificado que ela seja. E essa é a diferença, meus irmãos, essa é a diferença, que a palavra de Deus, ela é suprema na nossa vida. Nós não fazemos nada na nossa vida que não tenha base na palavra de Deus, na voz de Deus. Amém. A palavra de Deus é central. Quantos de vocês já ouviram aquele termo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Só que você precisa ler a Bíblia para saber o que você é. Você precisa ler a Bíblia para saber o que você tem. E você precisa ler a Bíblia para saber o que você pode. Amém? E nós precisamos ter essa atitude. Essa aqui é a minha Bíblia. Amém? Aqui é a minha Bíblia. Amém? É a minha Bíblia. Amém? Às vezes nós tratamos com mais carinho o nosso celular do que a nossa Bíblia. Amém? O meu celular tem 3 câmeras. Isso aqui enxerga futuro. Amém? E meus irmãos, a gente fala coisas, ilustra, pitorescas, mas, meus irmãos, a gente não sabe o que é esse livro. Em os guardar a grande recompensa. E nós precisamos restaurar o amor pela palavra de Deus. Assim, essa é a minha Bíblia. Amém? Glória a Deus pela sua Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Que nem Davi diz, o meu Deus, a minha Bíblia, a minha vida com Deus. Eu preciso conhecer. Amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sei, o que a Bíblia diz que eu sou? Amém? Amém? O que a Bíblia diz que eu sou? Amém? E nós precisamos, é o que a palavra de Deus diz, estuda, medita, amém? Te envolve nessa realidade.
E o que acontece é que a nossa atitude tem sido assim, nós estamos investindo a nossa vida em descobrir e conhecer coisas, a parte do que esse livro diz. Eu quero saber quem eu sou. Amém. Não, é uma bênção. E aí depois você vai dizer assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Assim, o que eu tenho, Deus? Amém. Assim, eu vou ler esse livro. Amém. O que inclui nisso aqui? O Senhor fará que os inimigos sejam destruídos diante de ti. Está escrito isso? Aonde está escrito isso? Se ouvires a voz do Senhor, virão sobre ti todas essas bênçãos. Opa, bendito serás. E ele diz assim, mas Deus, isso é que eu tenho, está escrito aqui, Deus. Está escrito aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Você vive então essa aliança com Deus, é isso que faz parte. Porque se você olhar, e você virar Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, ele diz todas as maldições que vêm sobre aqueles que abandonam a Deus. Não tem condições. Tem 4 vezes mais versículos, mais ou menos, de maldição do que de bênção aqui. É bem detalhado. Olha o versículo 38, diz assim, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto vai consumir. Ele diz assim, isso aqui está escrito. No outro lado ele diz, você vai produzir e o Senhor vai vir abençoar a tua colheita, a tua semeadura. E aqui ele diz assim, você vai plantar e o gafanhoto vai consumir. Aí você lê em Malaquias 3,10 que diz assim, onde é que vocês estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Meu Deus, eu não gosto desse negócio de dízimo. Sim. Aí você vê ali, com maldição sois amaldiçoados. E aí vai dizendo assim, aí ele diz assim, mas vocês que me amam a minha casa. O que a Bíblia diz? Prova se eu não vou abrir a janela. Eu vou lidar com o gafanhoto, o gafanhoto que estava ali no Deuteronômio, que consome a terra. Amém? Então, o que eu tenho, está escrito aqui. O que envolve? E, meus irmãos, é uma benção que a gente estuda tanta coisa, na verdade. Você ganha um aparelho novo, como é que funciona? Eu quero tirar o melhor proveito. E, meu irmão, nós precisamos tirar o melhor proveito na nossa caminhada com Deus na terra. Amém? Porque tem coisas gloriosas, amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado e o que Deus planejou para nós. Amém? E a Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus vai vir e vai mostrar a vocês o que Deus te deu. E aí você pode fazer a mesma coisa. Em relação a o que eu posso fazer, o que é possível fazer. Amém? Tudo é possível ao que crê. Eu posso todas as coisas. E aí você vai começar a olhar e dizer assim, Deus, como é que funciona isso? Amém? Graças a Deus, amém? É uma das coisas mais preciosas que nós temos. Amém? Por isso que eu vou dizer para os irmãos, nós precisamos mudar nossa atitude em relação às coisas de Deus. A pregação do Evangelho, a ouvir a palavra de Deus, a ler as Escrituras, a lidar com as coisas de Deus. Amém? Porque o resultado disso vai ser grande bênção na nossa vida. Amém? Então aí vem Davi, nessa hora, fazendo essa parte, ele chega, ele diz algo, amém, que é o centro, vamos dizer assim, o centro, ou a diferença da atitude de Davi e a atitude de todos os outros. Versículo, então ele vai até o campo de batalha, e versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta disso? Ele vai dizer, o que vão fazer com a pessoa que lidar com esse assunto? Amém. Você percebe um outro espírito. Amém. Amém. Ele não está fugindo
dos desafios. Existe algo, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha... Ele tem andado fazendo alguma coisa para agir diferente nessa hora. Onde todo mundo está fugindo, Ele está comendo alguma coisa diferente. Amém? 1 Samuel 17, 26. Ele está comendo alguma coisa diferente. Porque está aparecendo, está reagindo diferente. Que farão? E ele falou assim, e tirar essa vergonha, é uma vergonha isso. Ele disse, quem é, pois, esse incircunciso, filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivos? Quem é esse incircunciso? Amém? Vocês estão aqui? Sim. O que ele disse? Quem é essa pessoa que não tem uma aliança com Deus para afrontar quem tem uma aliança com Deus? É isso que ele está dizendo. Nós somos um povo e a circuncisão era a marca. Vocês vão ser meu povo e todo do sexo masculino vai ser essa marca que vocês vão deixar marcado para que vocês são meu povo, vocês têm uma aliança comigo. E olha o que Davi está dizendo. Quem é essa pessoa que não faz parte da aliança para amedrontar quem está na aliança? Amém. Esse é o princípio de operação deles. E olha o que ele diz. Quem é essa pessoa que não tem uma aliança com Deus para afrontar quem tem uma aliança com Deus? Ele não estava dizendo afrontar a Deus, ele está afrontando o exército de Deus. Aqui está aqui, ó, o povo de Deus. Quem é essa pessoa que não tem uma aliança com Deus para afrontar quem tem uma aliança com Deus? Essa é a base que nós lidamos com nossos inimigos. Amém. Eu tenho uma aliança com Deus. Ele é meu Deus, Ele é meu Pai, Ele é meu Salvador, Ele é meu Rei, Ele é meu Senhor. Eu amo a Deus e a minha vida é devota e consagrada a Ele. Amém. E é por causa disso que nessa hora Davi pode dizer, eu invoco o Deus da minha salvação, que é a minha força para lidar com o meu inimigo, porque ele tem uma aliança com Deus. Amém. Então, o que faz você lidar com os desafios que você tem, é que você tem uma aliança com Deus. Amém. Você vai olhar para a situação e vai dizer, Deus, essa situação é maior que eu estou precisando da tua ajuda. Amém. Tem um incircunciso afetando e se levantando quanto o povo de Deus, o teu filho, Deus. Amém? E aí ele diz assim, no versículo, quando Saul questiona, ele era guri, inexperiente, você percebe, nós estamos lidando com inexperiência, idade, sem conhecimento político, sem formação, sem faculdade, sem curso superior, sem isso, sem dinheiro, sem nada comparado com alguém que anda com Deus. É isso. Saul disse assim, olha, tu é inexperiente, tu não sabe como é que é. Aí ele, olha a base da resposta dele. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saía, olha só, eu fui atrás desse. Feri e livrei o cordeiro da sua boca. Amém? Ele foi lá e meteu a mão na boca do leão e tirou. Amém? Levantando-se ele contra mim, ele voltou a mim, me agarrou e veio para cima, e não ficou satisfeito. Eu agarrei pela barba. Amém? Imagina a cena, agarra pela barba, ele fere o leão e mata ele. E olha o que ele diz, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou o exército. Deus viu. E aí ele diz assim, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso e me livrará das mãos desse homem. Qual é a lógica que ele diz assim? Cada inimigo que eu tiver que lidar segue o mesmo princípio. O Senhor me livrou daquela situação porque eu tenho uma aliança com Deus. Amém. Ele me ajudou a lidar com o leão, com o urso, e essa situação vai ser igual. Amém. Benção. Nós temos uma aliança com Deus. Amém. Nós temos uma aliança com Deus. Ele é o meu Deus, é o meu Senhor.
o que é que acontece na nossa jornada é que nós não somos interessados em saber. O que envolve essa aliança? O que inclui? O que está escrito no contrato? Uma aliança é um contrato, ok? Vocês não um contrato com Deus. E Deus diz, você faz isso, é uma espécie de um contrato. Tudo na nossa vida funciona assim. O que pode acontecer? Nós estamos estranhos. O que é o conceito de estrangeiro? Estranho, você não sabe o que envolve essa aliança. Então, Efésios 2, por que nós perecemos? Muitas das coisas nós lidamos e não temos condições de lidar, porque nós não sabemos. Então, se você perceber bem, os filisteus eram povo de Deus e não estavam cientes do que significava uma aliança com Deus. Você pode ser uma pessoa nascida de novo, filho de Deus, mas desconhecer o que envolve essa aliança com Deus. Davi podia ter virado para o lado, para o exército, para Saul, para todos eles. Pessoal, nós somos todos circuncidados aqui. Amém? Todos nós temos uma aliança. Significa o seguinte, que nós não lutamos na nossa força, nós lutamos na força do Senhor. O Senhor vai vir por nós. Nós amamos a Ele, nós cremos nele, Ele prometeu. Amém? E o que você faz? A mesma coisa que eu faço, qualquer um podia fazer. Nós vamos em o nome do Senhor. E o Senhor... Amém. O Senhor vai nos livrar de algo que afronta uma aliança que nós temos. Está afrontando a Deus, porque se afronta a mim, afronta a Deus. Amém. Quem afronta meu filho, afronta a mim. Amém. Por isso que às vezes a gente fala, que você diz assim, se você fala mal dos meus filhos, da minha esposa, você está falando mal de mim. Não é que tu é diferente. Não, é igualzinho. Amém. Não, é igualzinho. Trata bem meus filhos, trata bem minha esposa, você está tratando bem a mim. Amém? Se você não tratar bem meus filhos, todos eles, e a minha esposa, você não está me tratando bem. Não, o pastor a gente honra, a gente sabe. Não. É assim. Amém. E é por isso que Deus diz assim, trata bem a Deus, mas trata bem meus filhos, ama o próximo. Amém? Não, mas Deus eu trato bem. Não. Ele diz assim, eles são meus filhos. Amém? Você percebe que essa realidade dessa aliança, dessa lógica que Deus opera, ela afeta a nossa vida. E nós estamos um pouco, talvez, desapercebidos o que significa. E o povo perece por falta de conhecimento. Efésios 2, você já deve ter chegado aí, na minha frente. Diz assim, falando da graça de Deus, da salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Amém, nós somos salvos pela obra da cruz, graças a Deus pelo sangue precioso de Jesus. Por isso que nós celebramos essa nova aliança. Jesus fala, essa é a nova aliança do meu sangue, através do meu sangue derramado. Amém, nós temos uma aliança com Deus. E aí ele diz assim, portanto, versículo 11, lembrai-vos de que outrora, antes, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Vocês eram de uma outra tropa. Ali, vocês não tinham esses direitos. Naquele tempo, versículo 12, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, Paulo está escrevendo para nós, para os gentios, não para os judeus, está escrevendo para os efésios, para nós, para você. Ele está dizendo assim, ó, você antes, você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Você não
você não conhecia e nem tinha acesso às alianças da promessa. As promessas contidas nessa aliança que você tem com Deus. Sabe o que nós não sabemos? Nós não sabemos as promessas de Deus, o que Deus diz assim, isso aqui eu vou fazer para você. Nós não sabemos, está escrito aqui, estranhos. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o que acontece. Quando nós não temos esperança no mundo, em alguma situação, é porque nós não estamos cientes do que Deus fez por nós. E o que Deus pode fazer na situação. Quando nós desconhecemos quem nós somos, o que Deus fez e o que Ele quer fazer na situação, nós perdemos a esperança. E olha o que Ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fossem aproximados pelo sangue de Cristo. Graças a Deus, meu irmão, cada vez que nós tomamos a ceia, nós somos relembrados que Jesus Cristo carregou a maldição na cruz para que a bênção de Deus chegasse a nós. Nós somos agora povo de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, amém? E alvos da bênção, e nós temos uma aliança de sangue com o nosso Deus, que quando nós invocarmos, invoca-me e eu responderei, amém? Quando nós invocarmos ao Senhor, Ele vai vir ao nosso encontro, não porque você merece, não porque você é justo naquela situação, é porque Ele te ama e Ele tem uma aliança contigo. Ele é teu Pai, Ele vai vir em cena. Amém? Mas nós só invocamos a Deus a quem você crê. Amém? Como invocarão aqueles em quem não creram? Como é que você invoca algo? Amém? Se você não acredita. Por que nós muitas vezes não oramos? Por que nós não agimos com mais convicção em algumas situações? Porque nós não temos certeza que aquilo ali é para nós, que aquilo aqui Deus faria e Deus pode fazer. Amém? Porque nós não estamos lendo as nossas Bíblias. Nós somos distraídos. Amém? Aí você olha as Escrituras, é que nem um menu, amém, um cardápio. Deus, isso aqui está incluído, amém. Amém. O dia que você acorda para certas realidades, certas promessas, a aliança das promessas, amém? Você percebe? Dá para entender? Você está estranho, você é considerado um estrangeiro. O que é um estrangeiro? Você não faz parte, você não conhece, você está separado. Então, o que pode acontecer? Nós nascemos de novo e não sabemos a aliança que não tem, o que implica essas promessas gloriosas que nos foram dadas. E aí você vai, o que você faz? Deus, o amor nosso por Deus, de ter morrido por nós e ter nos incluído na sua família, o que vai fazer? O amor de Deus vai fazer com que você diga assim, Senhor, eu quero conhecer tudo isso que tu fez por mim. E aí Jesus fala algo interessante, ele diz assim, quem me ama, olha só, quem entendeu o meu amor, porque nós só podemos amar aquele que nos amou primeiro. Então, quem entende o meu amor e o que está envolvido nisso, ele vai permanecer nas minhas Escrituras. Então, olha o que acontece. Deus olha e diz assim, ó, Deus é um Deus cheio de amor. Ele nos ama. Amém? Pensa dessa seguinte maneira. Amém? A prova diz que Jesus morreu. Ele mandou o Filho dele morrer por você. Amém? Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, você era pecador ainda, você nem existia ainda, e Jesus morreu porque Ele te ama, amém? Essa é a prova do quanto Ele te ama, amém? E essa é a base do cristianismo, Deus nos ama, essa é a base. O amor de Deus é a força gloriosa, amém? Quando alguém é amado por alguém, a pessoa está cheia de confiança, e é isso que faz, o perfeito amor. Ele lança fora o medo, você fica confiante. A Bíblia fala que você se aproxima com confiança porque você sabe que Deus te ama. Amém? Então, olha só, Deus te ama de tal maneira que quis restaurar essa relação com você, e o amor dele é tão perfeito e glorioso que ele dá um monte de instruções. Esse livro é um livro escrito por alguém que nos ama, dando todas as dicas do melhor que pode acontecer na nossa vida.
A única intenção de Deus de nos dar isso aqui é mostrar o amor dele, revelar o amor dele no nosso dia, em cada área da nossa vida. Que se nós, ele diz assim, se você fizer assim, exatamente assim, o meu amor vai se manifestar nessa área gloriosamente, e você vai ficar impressionado. Então nós lemos assim, lá vem Deus com aquelas regras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque vai ser assim. Amém. Ou você pode dizer assim, Deus te ama tanto, que quer revelar segredos de como você lidar com essas coisas que estão enrascadas aí, e Ele tem várias coisas escritas ali, e isso aqui é uma carta de uma aliança. Nós lemos aqui no Novo Testamento, é uma aliança, é um contrato do amor de Deus por nós. Ele falou assim, Deus, eu quero conhecer o que tu escreveu aqui, porque quando você abre esse livro, e tem um amor por isso. O que você está dizendo? Você está crendo no amor de Deus. Amém. Amém. Dá para entender? O que acontece? Se Deus é tão bom, e Ele escreveu algumas coisas que vão mudar a tua vida e vão mostrar o amor dEle na tua vida. Amém. A Bíblia fala sobre a extensão, a altura, a profundidade do amor de Deus. Se Ele é isso e você acredita nele, o que você... Eu quero saber o que está escrito aqui. Eu creio no amor de Deus, e porque eu creio, eu quero estudar isso aqui. Então, o que acontece? Quando a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todas as forças, o que significa? Você ama tudo o que Ele fala e diz, tudo o que tem a ver. Então, cada detalhe, se Ele diz assim, dá graças em tudo, você, glória a Deus, isso é o amor de Deus se expressando na minha vida. Se Ele disser, faz isso, se Ele disser, não faz isso, isso é o amor de Deus na nossa vida. E a nossa atitude de devoção a Deus e ao que Ele diz e escreve é a prova do nosso amor. Amém? Amém? Então, não é um livro chato, não é um livro cheio de regras e obrigações, é um livro que revela o Deus que é puro amor e tem um plano glorioso para a nossa vida, e você simplesmente quer conhecer esse livro. E aí você vai dizer assim, se você atentamente tiver o cuidado de fazer exatamente, eu vou manifestar o meu amor por vocês, a minha aliança, eu vou entrar em cena. Amém? Então, o que está no centro da nossa vida? No centro da nossa vida é o nosso amor e o nosso desejo de sentar aos pés de Cristo, o Verbo de Deus, e deixar a voz do Evangelho inundar o nosso coração. Nós vamos ser fortalecidos. E nós mesmos temos essa fome, e que o Senhor restaure essa fome. Amém? Para você olhar esse livro e tratar esse livro, amém? E botar realmente num pedestal da tua vida. Amém? Eu quero conhecer o que por Deus nos foi dado. Amém? E o que a palavra de Deus fala? O Espírito Santo vai trabalhar nesse livro e vai revelar para você. E aí você, dia e noite, medita dia e noite. E você diz, Deus, amém. Amém? Então, o que pode acontecer na nossa vida? Você nascer de novo, ir para o céu, mas não desfrutar das alianças da promessa, porque elas são estranhas para você não teve interesse em descobrir. Amém? Nós encontramos um Deus que salva, glória a Deus, o resto é conosco. Não, nós encontramos um Deus que salva, liberta, transforma, abençoa e cuida de nós, jamais vai nos deixar, tem um plano glorioso e vai andar conosco e vai nos dar uma vida de vitória nessa terra. Amém? Amém? A aliança de Deus em Jesus, quando Ele morreu na cruz, envolve três coisas. A maldição implicava morte espiritual, amém? Nós estávamos mortos, amém? Nos nossos delitos e pecados. Implica doença, enfermidade e pobreza. Essas são as características da maldição. Jesus veio para reverter isso, e a bênção veio sobre nós. Ele diz, agora nós temos vida espiritual, nós temos em Cristo Jesus, nós temos vida, nós temos força, algo acontece em nós. Amém? Amém. O que inclui na bênção nesse contrato? Cura e libertação, amém? Ele vai nos livrar, Ele quer tocar na nossa vida, inclui nessa realidade, amém? E o que Ele diz? Ele vai cuidar de nós, Ele vai fazer que a bênção chegue até nós, Ele vai cuidar de nós. Amém?
Amém? Está escrito nesse livro. Então, o que pode acontecer? Pastor, eu não acredito nisso. Então, me mostra um versículo. As pessoas, amém. As discussões hoje, no meio da igreja, na nossa mente e no grupo, eu sinto, eu creio, eu não posso. As pessoas não têm conhecimento das Escrituras. Elas não sabem o que estão dizendo. Eu não concordo com isso, pastor. Me mostra um texto, então. Me mostra um texto. E se você me mostrar um versículo e o Espírito Santo me revelar, eu mudo a minha teoria. Agora, me mostra um versículo. Você não tem esse versículo. É só para você ficar enrolando e dizer assim, dar uma desculpa para você não mudar de vida. É só isso. Não tem? Me mostra um versículo. Amém. Para isso, o que você tem? Você tem que estar imerso. Amém. Esse livro aqui, com a ajuda do Espírito Santo, é o que nós temos de mais precioso na terra hoje, que foi a voz de Deus revelado a nós. O plano glorioso de Deus é um livro de aliança, de promessas. Amém. Pedro usa esse termo quando ele escreve na carta dele. É uma bênção esse livro. Amém. Pedro diz assim, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Amém. O que Pedro está dizendo? São coisas preciosas, são coisas grandes, amém? São coisas tremendas que estão escritas nesse livro. Amém? Só que o que acontece? Quando nós estamos inundados, isso aqui está em 2 Pedro 1, versículo 13 e 4. Quando nós estamos inundados com desafios, com desânimo, nós perdemos a esperança, sem esperança numa situação, é porque nós estamos desconhecendo o que por Deus nos foi dado. Amém. Esse é um tempo, meu irmão, de nós, amém, nos consagrarmos, amém, a essa realidade. Eu amo aquele termo quando a igreja em Atos começou a aparecer e as pessoas começaram a dizer assim, tem que cuidar das viúvas, estão acontecendo assim, essa aqui está acontecendo assim, e os apóstolos começaram a ficar distraídos, né? E os apóstolos diziam assim, não, segura aí, arruma diáconos, arruma pessoas aí que vão cuidar da situação, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Amém. Essa é a nossa função. Nós temos uma missão nessa hora de trazer o Evangelho, a palavra de Deus ser pregada. É o que nós precisamos, é que a palavra de Deus seja pregada, amém, como ela é, que vai gerar algo no interior das pessoas. É a vida espiritual que está em jogo. Amém. Amém? Eu preciso ouvir algo do céu, amém? Que não só diga assim, o que vai acontecer? Nós não estamos falando de prever futuro, nós estamos falando da voz de Deus que produz algo no nosso interior, amém? Força, tem algo. Quando você está numa situação complicada e Deus fala com você, algum versículo, alguma coisa, parece que você revive, amém? Bênção de Deus, é uma bênção, amém? Força, amém? Glória a Deus. Bênção, servir a Deus. Então, o que nós temos? Deus me ama e eu amo a Deus. E eu vou amar a Deus mais e mais. Então, como o nosso amor a Deus se expressa? Honrando ao que Ele diz, ao que Ele fala e as coisas dEle. Se Ele diz que isso é bom, amém. É bom. Uma das coisas fundamentais que aconteceram na história de Davi, que é um segundo ponto, se eu puder dizer. A nossa voz, as nossas palavras refletem
se nós conhecemos a aliança que nós temos ou não. Amém. Então, a primeira coisa que Davi fez para lidar com aquela situação, eu tenho uma aliança com Deus, ele reenfatizou algo. Amém. As palavras são poderosas, meus irmãos. Amém? E nós precisamos encher o nosso homem interior das palavras de Deus. Nós precisamos estar, amém, inundando o nosso coração, ouvindo o nosso coração, meditando dia e noite, para só sair da nossa boca palavras carregadas com a unção do Espírito, que vão mudar a situação ao nosso redor. Amém? Então você percebe o seguinte, o ambiente em Israel estava deprimido, para baixo, todo mundo cheio de medo e dúvida, dizendo assim, acabou a esperança, estamos fritos, nós vamos ser escravos dos filisteus. Esse é o fruto de nós estarmos falando a linguagem do medo, da dúvida, da incredulidade. E aí vem um rapaz que diz, quem é esse homem, amém, que incircunciso, que está afetando a vida e afrontando e causando o caos contra o exército do Deus vivo, amém? Só isso aqui já mudou toda a atmosfera do ambiente. Fé muda a atmosfera. Palavras de fé carregam poder. As palavras são como se fossem recipientes que carregam coisas espirituais. Ou elas afundam e causam um espírito de depressão, você cola para baixo. Você pode falar coisas com uma boa intenção, com a frase correta e com a versão correta da Bíblia, mas você está carregado de incredulidade, você põe para baixo o ambiente. Amém. Então imagina que todas as palavras que saem da tua boca são como uns tupperwarezinhos, um balão, que carregam coisas espirituais. Se você falar a voz de Deus, ela ativa a vida. Amém? E o Espírito de Deus se move. Se você falar alguma coisa, o dia está ruim hoje, que porcaria, tudo está errado, é uma droga mesmo, porque eu faço as coisas e dá tudo errado. O que você está? Você está liberando coisas espirituais ao teu redor. Amém? Então, o que acontece? A nossa consciência da aliança que nós temos com Deus e do que significa andar com Deus, as nossas palavras têm que refletir isso. Amém? Por quê? Deus quer usar as tuas palavras para ativar a aliança. Uma das coisas que Deus me chamou a atenção nessa semana, foi interessante como Deus me chamou a atenção, ele dizendo assim, a grande maioria dos cristãos não prestam atenção na realidade, que eles têm o anjo deles ajudando eles a fazer a obra. Isso totalmente. Amém? Anjos foram enviados por Deus a serviço dos santos para levar adiante os propósitos de Deus na terra. Ou seja, vai ter situações que eu vou precisar que anjos me ajudem nessa situação. Eles estão no campo de batalha, pronto a operar. Só que o que acontece? Você fala uma coisa, amém, diferente da aliança de Deus, eles não vão agir. Salmo 103. Quantos lembram aquela situação onde Pedro estava preso na prisão? Preso na prisão é um cacófato, como se diz? Preso na prisão. Estava preso numa prisão por pregar o evangelho. Aí o que acontece? Estava amarrado. Olha a situação. Havia oração incessante a Deus a favor de Pedro por parte da igreja. Então, olha o cenário. Pedro preso, dormindo, cheio de correntes, acorrentado. Pelo quê?
por pregar o Evangelho. Amém. Ah, mas a pessoa foi presa, então é porque está fora da vontade de Deus. Não. Você está lidando com os desafios que você tem num mundo perverso. Eu gosto de ver a missão de Paulo que ele recebeu de Deus. Olha só. Tua missão, eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Essa é a minha missão. Amém. Obrigado, Senhor. Valeu aí. Amém. E ele diz assim, quanto eu amo a Deus, e eu me desfaço de todo o peso do pecado. Amém. Eu corro a minha carreira para ser achado digno e receber aquilo que Deus tem, a minha coroa da justiça. Eu corro a minha carreira. Amém. Alguém que teve visão, ele teve um encontro com Deus. Ele viu Deus. E aí Pedro está ali na prisão, igreja orando incessantemente a Deus a favor de Pedro. De repente, anjo aparece. Amém. O que acontece quando você olha as Escrituras e diz assim, Deus, Pedro, o Senhor enviou dos tronos do céu, de algum lugar, um anjo para ajudar o Pedro a lidar naquela situação. Eu também quero. Eu também quero. Amém. Amém, faz parte da aliança. E aí você vai estudar a Bíblia e vai dizer assim, anjos são ministros de Deus, a favor, enviados por Deus, a favor, a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Opa! Amém. Parte da herança, eu não estou sozinho nessa situação. Tem anjos do Senhor que vão me dar uma assessoria nesse negócio aqui. Amém. Bênção de Deus. Amém. Bênção de Deus. Não é verdade. Anjo apareceu. A Bíblia fala que eles saíram pelas portas, as portas foram se abrir. Apareceu o agente 86. Aí quando ele veio, está do lado de fora. Está do lado de fora. E aí ele olha assim, ele diz assim, ele não sabia se era uma visão, se realmente tinha acontecido. Aí ele olhou assim, o anjo desapareceu, e ele disse assim, eu estou livre. Ok? Ato contínuo, vai onde a igreja está reunida, bate na porta, é o Pedro, ninguém dá bola, é o Pedro. Aí a serva, ajudante, a Rode, se eu não me engano é o nome dela, abre a janelinha e olha e diz, é o Pedro. Só que ela não abre, ficou tão emocionada que saiu correndo. É o Pedro, é o Pedro, é o Pedro. E o que os apóstolos e a igreja dizem? Tu deve estar meio louca, é o anjo dele. Opa, quer dizer que o Pedro tinha um anjo dele. Todo mundo era normal para ele, sabia que ele tinha um anjo. Pedro tinha um anjo, que a igreja disse quando apareceu, não é Pedro, é um anjo dele. Uma vez me disseram, eu ouvi alguém sobre esse assunto de anjos, me disseram, me instruíram de uma maneira bem sábia, eu achei muito própria, como ele disse. Ele disse assim, é uma tolice adorar anjos, mas é uma tolice de igual tamanho ignorá-los. Amém. Ou seja, você tem desafios pela frente, Deus quer enviar anjos para te ajudar nesse negócio. Amém. No campo de batalha, eu vejo muito similar o que acontece quando Moisés estava no monte e Josué estava lá no campo de batalha. Meus irmãos, anjos foram enviados para nos ajudar nessas batalhas que nós temos. Amém. E você precisa saber que é parte da aliança, isso está incluído na aliança. Deus, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor, envia teus anjos, Senhor. Amém. Mas você faz isso com conhecimento, em fé. Quando Eliseu estava lá, na boa, tranquilo, o servo acorda de manhã com uma xícara de café, acorda e vê aquele exército inimigo ao redor, ele logo se desespera, estranho, sem esperança e sem Deus, estranho as promessas, Deus diz, Senhor, abre os olhos do rapaz.
E ele vai, mais em maior número são aqueles que estão por nós. Amém? Pensam. Deus enviou anjos para dar uma ajuda para Ló sair da Gomorra e Sodoma e Gomorra. Ele estava lá se incomodando. Deus enviou anjos, para dar uma força lá para eles. Amém? Salmo 103 diz assim, versículo 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Ou seja, se você está falando outra coisa que não a palavra de Deus, eles estão paradinhos. Então, parte de nós conhecermos a aliança que nós temos, a voz de Deus e amarmos esse livro, é que você vai começar a falar coisas e dizer, Senhor, isso aqui é parte da minha herança, Senhor. E aí você diz, ao você falar o que Deus está falando, anjos respondem à voz de Deus. Amém? Essa é a razão porque nós não falamos incredulidade, nós não falamos dúvida, nós falamos o que Deus diz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros, seis que fazeis a sua vontade. Então, os ministros de Deus, servos de Deus, que estão ali para fazer a vontade de Deus e nos assessorar. E só para não deixar você, Hebreus 1,14 é aquele texto que diz, são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço. Amém? Eles foram enviados para trabalhar, amém? Senhor, nessa manhã, tinha 3 coisas que eu queria liberar nessa manhã. Primeira coisa, força espiritual no teu homem interior. Amém? A segunda coisa, abre um pouco mais os nossos olhos para essa realidade. Presta um pouco mais atenção. Deus quer te ajudar, e parte da ajuda de Deus é você estar atento a essa realidade. Ele vai enviar anjos à frente, ele vai ajudar. Ele ajudou José a sair do Egito quando Jesus nasceu. Anjos foram na frente dele. Amém? Quando Jesus, na tentação do deserto, na pressão que teve, no final a Bíblia fala que anjos vieram e serviram. Enviados para serviço a favor dos que iam herdar a salvação. E no final de Hebreus, diz assim, Hebreus 13, versículo 2 diz assim, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber. Tem muita coisa que nós fazemos sem saber. Só que essas pessoas estavam praticando a hospitalidade, princípios bíblicos, e eles tiveram o benefício de ter acesso. Anjos foram, amém, eles foram abençoados pelo ministério desses anjos, mas sem saber. Amém. Eu creio que nós precisamos saber. Amém. Nós já podemos saber mais. Amém? Então, meu irmão, existe, para a gente ir tentando concluir, existem coisas gloriosas nessa nossa caminhada cristã, nessa aliança que nós temos com Deus. Deus nos ama, amém? Amém? Deus nos ama. Jamais questione o amor de Deus. Quando Ele te pedir para fazer alguma coisa, quando Ele te corrigir, quando Ele disser, é por amor e Ele tem sempre o bem ao nosso favor. Então, nós respondemos em amor. Como essa aliança funciona? Qual é a minha parte nessa aliança? Amém? A mim me parece, nessa aliança que nós temos com Deus, Deus faz tudo. Amém? Amém? Ele morreu por nós, mandou Jesus pagar o preço alto, Ele lida com os nossos inimigos, Ele nos dá vida, Ele nos restaura, Ele nos liberta, Ele nos abençoa, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele faz tudo para nós. Amém? Ele nos deu do seu Espírito, Ele vai voltar em breve, Ele nos deu a vida eterna, nós somos, amém? Que bênção!
A única coisa que Ele pede de nós do outro lado: fé. Acreditar no amor e nas intenções dEle, que é o grande ponto da nossa vida. A Bíblia fala algo e diz assim: Abraão creu em Deus e isso fez com que ele fosse decretado justo. Ou seja, essa posição de fé inquestionável no Deus, no amor, na perfeição de Deus, fez com que ele tivesse posicionado para desfrutar de tudo que a aliança tinha disponível. Isso é o que significa: ele foi achado justo, ele estava de maneira correta, posicionado corretamente. A fé em Deus não é os nossos atos, não é a minha justiça, não é o que eu faço de certo ou errado, bom ou justo, é o que nós fazemos, dizer assim: eu creio em Deus. E a Bíblia fala assim, que na pior da situação, quando Abraão teve que entregar o seu filho, ele disse assim: Deus tem alguma coisa nisso aí. Ele não duvidou pela fé, mas adorou a Deus, sabendo e crendo que Deus era poderoso para, se fosse necessário, ressuscitar o seu filho. Uma fé inquestionável nas intenções, no amor, na graça, na paz de Deus. E ele diz assim, e aí Deus diz assim: agora eu sei. E olha o que Deus diz assim: a simples fé para Deus faz com que você esteja posicionado para desfrutar de todos os benefícios da lei, da aliança. Só a fé. Então o que acontece? Fé nada mais é que você crê em Deus, nas intenções de Deus, no amor de Deus, na lógica de Deus, no tempo de Deus, na justiça de Deus, nas instruções de Deus, nos detalhes de Deus, no plano de Deus, na glória de Deus, em tudo que Ele diz. E por isso, porque você crê, significa que você foi inundado pela revelação do amor de Deus, agora você retorna o amor em fé e diz assim: eu vou fazer tudo o que Ele pede, por amor. Não por obrigação, por revelação. Fé que opera pelo amor, Paulo descreve claramente, a fé opera por amor e não por obrigação. O amor de Deus em nós, por isso, meus irmãos, cada vez que nós resistimos os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, as correções, nós estamos resistindo ao amor dele. E aí não sobra muito, Deus não pode fazer muita coisa, porque você está resistindo ao amor. Amém. Vai resistir o que mais? E essa é a razão, meus irmãos, que a Bíblia diz assim: fé agrada a Deus. Sem fé é impossível. Tudo que não tiver fé envolvido é pecado. Mas é necessário que quando você lida com Deus, você creia quem Ele é, e Ele é o que? Galardoador. Então, o que você faz? Esse amor de Deus glorioso, enviado por nós, expressado nos seus mandamentos, nas suas ações, nas suas instruções, nas suas dicas, nos seus... Amém. Cuida disso, não faz isso, presta atenção nisso. É o puro amor. Você tem que enxergar, quando você lida com Deus, é amor. Ele é amor. E tudo que Ele faz, se Ele dissesse para você, faz assim, é amor atingindo você. E quando você faz, você está acreditando no amor dEle. Nós obedecemos. Meu irmão, obediência é a expressão maior do nosso amor a Deus e da nossa fé de que Deus nos ama. Então, fé opera por amor, é como se a nossa fé em Deus, que diz assim: Deus, me parece uma coisa desproporcional, eu só preciso crer em Ti. Exatamente. E aí você tem acesso a todas as alianças da promessa. Por quê? Nós cremos que Jesus Cristo pagou o preço caro, que Ele fez isso, e pela fé, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, você crê nessa posição, e você diz assim: quer dizer que agora eu sou justo diante de Deus? Pela obra da cruz? Sim. E agora o que a Bíblia diz? Vai e não peca mais. Você está pronto para desfrutar da bênção de Deus. Anda no amor de Deus. Amém. Cresce e aprende as alianças, o que Deus tem dito. Por isso que nós meditamos de noite. Porque você quer conhecer o que por Deus nos foi dado. Glória a Deus. Amém. Amém, bênção. Ou seja, parte da aliança é que Deus quer lidar com os nossos inimigos, com algumas áreas da nossa vida que nós estamos lidando.
E que Deus, parte do repertório que está ao nosso dispor, é que Deus destacou anjos para você. Isso? Amém. E anjos que atuam, são ativados quando você fala o que Deus está falando. Amém? Amém? Eu não sei, em algum momento nós vamos parar aqui. Mas uma das coisas que é importante você destacar e sair desse lugar, a nossa vida toda, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos com algum contrato com alguém. Amém? É contrato de casamento, é contrato com banco, é contrato de trabalho, é contrato. E parece um nome vulgar, mas aliança é isso. É um contrato, é um acordo. Amém? É isso. Nós temos um acordo com Deus, uma aliança com Deus, de sangue precioso, de amor. Amém? Mateus 18. Então Deus tem essa gloriosa agenda, plano, de ver o seu reino manifestando na terra. Ele precisa achar na terra pessoas que entram em acordo com Ele. Amém? Amém? Não é isso? Você acredita, você entra em acordo. Você diz assim, ó, Senhor, eu aceito a Jesus e os termos. Amém? É isso? Eu quero viver sob essa lógica de Deus. O que da minha parte quer? Amar a Deus cada vez mais, viver uma vida consagrada a Ele, e Ele vai derramar do seu amor. Essa é a nossa vida. Amém? Essa é a minha vida. Essa é a nossa vida. Amém? O resto é secundário. Acima de todas as coisas, primeiro e o que vem antes e o mais importante, amar o Senhor teu Deus com tudo que tu tem. Toda a nossa vida tem que revolver ao redor dessa lógica. Você vive, trabalha, amém, casa, compra, vende, lida, toma decisões, treina crianças com esse coração. Amar a Deus acima de todas as coisas e expressar o reino de Deus, e essa lógica em tudo que você vive. Você fala, você toma decisões com base nessa realidade. E aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então, você anda em acordo com Deus, e aí você vê Mateus 18. Só vou pegar a última parte, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo quanto que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, Jesus dizendo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, amém? Qualquer coisa. Você precisa chegar em acordo sobre qualquer coisa. Que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, uma das coisas, para nós irmos concluindo, uma das coisas que nós precisamos considerar, nós precisamos andar em acordo com Deus e andar ao redor de pessoas que estão em acordo com a voz de Deus, com a palavra de Deus. Amém? Amém? Então, não importa a situação onde você ande, qualquer situação que você está envolvido com pessoas que não
estão de acordo com esse livro, você passou a ser um missionário lá, um sal da terra e uma luz do mundo. Amém? Você precisa achar pessoas nessa briga que você tem de avançar o reino de Deus, seja na tua família, seja no teu negócio, onde você for, você precisa achar pessoas que entram em acordo, amém? Que falam a mesma linguagem, que oram na mesma direção, que creem nas mesmas condições, amém? É uma bênção quando você crê na aliança e você tem pessoas ao teu redor que creem nessa mesma aliança, amém? Questão de acordo. Amém. Acordo. E prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. E, meus irmãos, é tão comum nós vemos pessoas, grupos, famílias, igrejas, que cada um tem um viés e puxa para um lado. Amém? Eu sinto aqui, eu sigo essa pessoa, eu creio, eu creio isso aqui, mas eu creio nisso aqui. Não, meus irmãos. Nós precisamos ter um pouquinho mais de acordo. Na unidade, a Bíblia fala assim, ao um tom, em uníssono, adoraram a Deus. Amém. Então, um dos grandes desafios, não só é você ser um homem íntegro, onde você está em acordo, onde as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, você está crescendo em conhecer a Deus e está alinhado com Deus, passar a viver uma realidade onde você tem gente ao teu redor que está alinhado com aquilo que você crê. Amém? Porque onde houver acordo, daí você, amém, começa a liberar. Então nós vemos que tem anjos a serviço. Nós temos realidades, amém, da importância que é, amém. A importância que é, não tem maior alegria do que de ver que meus filhos andam na verdade, eles estão alinhados, amém? Você olha para o lado, você anda num ambiente onde a palavra de Deus é honrada, onde valores cristãos são honrados, e não é, amém. Me dá 2 ou 3 só, amém. Mas que você entre em acordo, amém. Amém? Quando você já assistiu uma sinfonia, uma orquestra ao vivo, amém? É uma das grandes experiências da nossa vida, na verdade. Nós, quando éramos adolescentes, criança, não sei o que é, era mais para criança do que adolescente. A gente morava no Rio de Janeiro e tinha essas orquestras na Quinta da Boa Vista, no Jardim Botânico, ao entardecer. E uma vez nós estávamos relembrando com meus pais que nós assistimos o Aleluia de Handel na Catedral do Rio de Janeiro. Amém? Aquele local assim, tremendo. E você vê orquestra, coral. E aí, o que acontece? Uma das coisas mais chatas, ou mais incomodadas para quem gosta de música e é afinado, é a parte antes de começar a tocar. Porque eles ficam, eles ficam tentando, na verdade, eles ficam ali, passam um tempo afinando os instrumentos. E fica aquele som, né, meio desconexo e não tem nada a ver. Até, todo mundo está na mesma batida, aí o maestro vai... E aí você vê harmonia, uma sinfonia, algo, amém, divino. E sabe o que esse texto diz assim? Concordarem a respeito de algo, a palavra se chama harmonia, uma sinfonia. Eu preciso ter uma harmonia dentro da minha casa, não só individualmente, mas a harmonia tem que começar a espalhar. Amém? Se nós quisermos, presta atenção, se nós quisermos avançar coisas, eu vou precisar, tem coisas que 2 põem mais coisa para correr do que um só. Amém? Então, tem níveis de coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Essa é a razão porque nós temos a igreja, nós nos reunimos. Amém? E essa é a razão porque nós precisamos da importância que é cada um de nós, ou todos nós, crescermos na realidade de Deus, em ouvir a voz de Deus, onde você começa a ter acordo. Amém? Uma das grandes armas do inimigo é semear a divisão. Eu sinto isso.
Amém? Eu não creio nessa teoria, eu acho que está errado aqui. Sim, amém, não vai a lugar nenhum. Porque, amém, pessoas que não conhecem as Escrituras, largam teorias, a carne das pessoas expressa o que eu sinto, as ofensas e tudo mais, e nós não estamos seguindo esse livro. Amém? Então, um dos desejos de Deus é achar a igreja em um acordo, um coração, e onde todos, amém, nós não estamos seguindo uma pessoa, nós estamos seguindo a Ele, amém? E a nossa vida tem que ir se afinando a esse livro. Amém? Por isso a importância de nós sermos questionados e desafiados continuamente e dizer assim, meus irmãos, confere, vê se você está na fé. Se não te arrepende, ajusta, porque a nossa caminhada nessa terra nós estamos sendo afinados. Amém? Nossos filhos, a igreja. Meus irmãos, como nós precisamos de um lavar regenerador, de um mover de Deus, também no meio da igreja. Amém? Para nós começarmos a falar a mesma linguagem, sede todos do mesmo parecer, amém? Das mesmas intenções, com os mesmos objetivos. Hoje, meus irmãos, nós estamos vendo cada um puxando para um lado. É o meu reino, eu creio assim. Amém? Não importa se você crê assim. Se não é bíblico, deixe de crer assim. Você está crendo errado. E nós precisamos, meu irmão, seriamente restaurar essa realidade e dizer assim, se não é bíblico, a nossa vida devia ser assim, meu irmão, você não faz nada que não tenha dentro desse livro. É simples. É isso que deveria ser. Eu não vou fazer nada e não vou me envolver nada que eu não tenha base bíblica. Pastor, nós vamos ter que fazer alguns ajustes. Com certeza. Isso se chama, nós vamos sendo afinados nessa orquestra gloriosa, a igreja gloriosa, sendo transformada. A coisa mais importante na nossa vida, uma das coisas centrais, é renovar nossa mente de acordo com os propósitos de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Nós temos um Deus muito, muito, muito grande. Se vocês me derem 5 minutos, eu quero só introduzir o meu outro ponto, que eu creio que Deus quer fazer e nós precisamos estar um pouco mais acordados a essa realidade, que está dentro da aliança. Amém? Romanos 13. Romanos 13. Quantos estão alegres nessa manhã? O Senhor é maravilhoso, amém? Nós temos grandes coisas Deus tem preparado, amém? Tem grandes coisas Deus tem preparado, glória a Deus. Glória a Deus. Algo que eu queria colocar para os irmãos. Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Provérbios 22, 7 diz assim, o que empresta é escravo de quem toma emprestado. E Deuteronômio 28, acho que é o meu último texto, Deuteronômio 28. Diz assim, versículo 12, parte da aliança que nós temos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso é parte da aliança, amém?
Amém? Essa parte, como eu digo, é parte do menu. E eu queria destacar isso nessa manhã. Então são 3 coisas que eu queria destacar. Deus tem força, só Ele dá força e vigor espiritual. É o arca da sua força, Salmo 78 diz. Força gloriosa quando o Evangelho é pregado. Amém? Presta mais atenção com a tua voz, como você fala, porque o Senhor está disponibilizando e tem disponibilizado anjos que vão nos ajudar a lidar com os inimigos que nós temos que lidar. Amém? E versículo, no Deuteronômio 28, 43, diz assim: o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti. Porém, tu não lhe emprestará a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. Eu creio, meus irmãos, como eu vejo, amém? Eu queria que nós pudéssemos estar sendo desafiados nesse assunto. A lidar com a atitude de tudo bem ter um pouco de dívida. Ou entender e acomodar na nossa vida que o endividamento é uma coisa normal. Quando Deus tem algo para nós. E eu queria desafiar os irmãos a nós acessarmos essa parte da bênção de Deus no cenário que nós vivemos. Deus quer nos ajudar a manifestar esse aspecto da aliança. Amém? Amém? A Bíblia fala assim: a ninguém devais coisa alguma. Tem uma tradução que diz assim: amém, te mantém livre e longe de dívidas, não deve nada para ninguém, a não ser o amor. Quando nós estamos livres de dívidas, nós temos muito amor para dar. Amém? E é uma das condições que nos faz ser mais efetivos no amor e ser bênçãos para as pessoas, é quando nós não estamos debaixo desse jugo. E eu queria colocar um aspecto, amém? Quando nós lidamos com empréstimos, a Bíblia fala, o estrangeiro te emprestará. Nós estamos fazendo um contrato com alguém. E nós estamos entrando em acordo com alguém. Amém? O empréstimo é o contrato. E nós estamos lidando com todas as ramificações desse acordo. E a mensagem que eu creio que Deus tem me desafiado, amém, tem lembrado, é que nós temos só um acordo, um contrato. Amém? A nossa aliança é com Deus. E se nós fortalecemos e crescermos nessa aliança com Deus, Deus vai nos dar graça de nos livrarmos de todos os contratos que nós temos, de alguma maneira, nos apoiado. Amém? E eu queria crer com os irmãos nessa manhã, amém? Que como parte da aliança de Deus, Deus quer nos ver livres disso. Amém? Crer com os irmãos, amém? Para que nós vamos entrar em acordo, nós vamos crer em Deus e nós vamos operar e dizer assim: Deus, eu creio nessa realidade e nós vamos, amém, receber. E a minha oração é que você receba a revelação de que isso, na aliança que nós estamos com Deus, não dá para a gente aceitar como normal. É só isso. Puf, que você chegue à conclusão do seguinte: Senhor, e eu vou trabalhar pela graça de Deus e eu vou ver mais uma área da minha vida que nós vamos entrar e experimentar a vitória do Senhor. Amém. E Deus, envia teus anjos para me ajudar nisso aí. Amém. Abre as portas, faz o que for necessário. Amém? 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 Glória a Deus. Quando nós assinamos contratos, nós estamos comprometidos com alguém. Pá. O mundo todo vive em termos de contratos. E é interessante como Deus está vindo de outra
ótica e perspectiva, dizendo assim: vocês são o meu povo, da minha aliança, eu quero que vocês tenham uma aliança comigo, e eu vou lidar com todas essas áreas que vocês têm se amarrado. Muitas vezes, pessoas têm se amarrado em contratos profissionais de emprego. Contratos vários. O mundo todo opera isso. Você está comprometido comigo agora nisso. Não é verdade? Quantos contratos nós temos? Onde nós assinamos e assim, eu estou comprometido com fulano de tal a cumprir isso. E se eu não cumprir, ele vai vir. Não é verdade? E Deus diz assim: eu tenho uma aliança contigo. Eu vou ajudar vocês. Emprestarás a reverter esse quadro, pela graça de Deus. Eu vou ajudar vocês. E ouve a voz de Deus. Deus vai nos ajudar a reverter o que seja que for, que você considera. E, meu irmão, isso vale da nossa fé. Deus, eu não creio que esse assunto, você diz assim, que Deus está dizendo assim, é pecado, é dívida. Eu não creio que é nesse tom que Deus está dizendo para nós. Mas isso é aquela parte da aliança que você diz: Senhor, isso aí faz parte, e essa coisa me incomoda, amém? Eu quero poder tocar nesse aspecto da aliança. Eu não quero ter nenhum tipo de amarra com ninguém, amém? Eu quero fortalecer essa aliança que eu tenho contigo. Em nome de Jesus. Então, nessa manhã, Senhor, nós, nesse lugar, depois dessa longa jornada, amém, parte do que nós fazemos aqui, meu irmão, que talvez você não percebe, que é impossível fazer numa reunião, num culto de 15 minutos. Nós estamos afinando os nossos instrumentos ao longo dessa hora. Você vai afinando o teu coração diante da voz de Deus, para nós chegarmos nesse ponto de: Senhor, nós estamos em acordo nessa hora, que nós vamos ver, ó Deus, a tua igreja se desembaraçando dessas amarras que nós temos e desfrutar da aliança que nós temos contigo. E, Senhor, com base na aliança que nós temos contigo, a tua palavra diz: e nós temos acordo. Da mesma maneira que anjos foram enviados para libertar o Pedro da prisão, Senhor, envia teus anjos. Nessa manhã nós declaramos, nós cremos em Ti, que anjos estão sendo liberados. Ó Deus, nessa semana estão indo ao campo de batalha para nos assistir, nos ajudar, servir nessas dimensões, nesses inimigos que têm se levantado. E nós entramos em acordo como igreja nessa manhã, que nós vamos ver o Teu reino se movendo nas nossas famílias, e nós saímos desse lugar com a força que vem de Ti, a força do Evangelho, a voz de Deus no nosso coração. E nós saímos desse lugar dizendo: o Senhor é poderoso e não há nada impossível para o meu Deus. Em nome de Jesus.